Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. E eu convido você a irmos ao livro de Lucas, o capítulo 21, a partir do verso 7. São os nossos textos para reflexão. E nos diz assim: Perguntaram-lhe, Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Veja que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas também, grandes sinais do céu. Os discípulos estavam com Jesus e os discípulos fizeram essas duas perguntas para Jesus, né? E o que é interessante, que eles queriam saber o que iria acontecer, né? Ali perto da volta de Jesus, os sinais que iriam se cumprir, né? Isso. E Jesus começa agora a enumerar alguns sinais. Jesus fala sobre os falsos profetas que viriam, dizendo que era o próprio Cristo, que eles tivessem cuidado, né, para que eles não fossem enganados. Jesus também fala sobre terremotos. Jesus também fala sobre guerra entre nações. Jesus também fala sobre a fome. Mais um ponto que é interessante aqui para nós é que Jesus fala sobre epidemias, né? Perceba que antes mesmo de nós vermos o que está acontecendo hoje no nosso mundo, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já falou o que iria acontecer. Você percebe? Para nós que somos cristãos, para nós que acreditamos no Senhor Deus, isso que está acontecendo no mundo não é novidade. O texto aqui diz que nós não devemos nos espantar com essas coisas. E perceba que hoje as pessoas estão espantadas, as pessoas estão assustadas, até mesmo no nosso meio, até mesmo no cristianismo. Eu percebo e eu vejo que parece que existe uma desconfiança de Deus. Parece que as pessoas não estão confiando no Senhor Deus. Eu acredito que tem que haver sim a prevenção, né? Como as autoridades falam, a questão de abster-se do aperto de mão, a questão do abraço, se manter uma certa distância. Mas você sabe aqui o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que quando essas coisas viessem a acontecer, que nós não viéssemos nos assustar com isso. Porque perceba que está escrito na palavra de Deus, e isso foi escrito há mais de 2000 anos. Jesus já falando sobre essas coisas que viriam a acontecer. Então, para nós, isso não é nenhuma novidade. Você percebe? Mas você sabe o que é interessante aqui? Que Jesus ele começa a enumerar alguns fatos que iriam acontecer. E quando Jesus termina de enumerar esses fatos que iriam acontecer, Jesus ele fala agora da sua vinda, da vinda do Messias, que Jesus viria então, ia por fim a todas essas coisas. Sabe o que eu vejo hoje muito, até no meio do cristianismo? O que as pessoas estão falando é sobre esse coronavírus, como tem que se proteger, se mantendo uma certa distância, se privando do abraço, do aperto de mão. Mas será que nós estamos nos preparando para a volta de Jesus? Você já imaginou se fosse falado tanto da volta de Jesus, como está sendo falado desse coronavírus?
de como se proteger, de como ter uma segurança para não pegar o vírus, se as pessoas estivessem falando da volta de Jesus, como está falando desse coronavírus, até no nosso meio, se as pessoas estivessem tão preocupadas com a volta de Jesus, com certeza se cumpriria o que está escrito em Mateus, né? Lá no texto, no Mateus 24, verso 14, é interessante que o texto nos diz assim, veja só, 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá um fim. Você percebe? Isso que está acontecendo hoje é um forte indício que Jesus está voltando. Jesus está às portas. Não é errado nós nos prevenirmos, não é errado. Mas será que você está preparado para a volta de Jesus? Será que a sua vida está em dias com o Senhor Jesus? O que adianta nós tomarmos medidas de segurança contra esse vírus que está aí, termos algumas precauções e não estarmos preocupados com a nossa vida espiritual? O que adianta? Sabe, se minha vida não está em dias com Jesus e eu vim morrer, naquele grande dia quando eu for ressuscitado, eu vou estar perdido. Sabe, mas se minha vida está em dias com Jesus e eu vim descer à sepultura, ou com esse vírus ou sem esse vírus, naquele grande dia o Senhor Jesus vai me ressuscitar e ressuscitar você para a glória eterna. Então eu vejo, infelizmente, eu fico triste com isso, porque eu vejo em nosso meio, né? Eu vejo as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão assustadas. E eu vejo muitas vezes muita coisa para nada. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele vai proteger o nosso lar, proteger a nossa família, Ele vai nos livrar do mal. A Bíblia fala que o Senhor é um Senhor que sara. E a nossa preocupação, a nossa principal preocupação seria de nós colocarmos a nossa vida em ordem, de nós termos um relacionamento com Deus. Porque essas coisas que estão acontecendo hoje estão mostrando que Jesus está às portas, Jesus está voltando. E não adianta de nada, né, se prevenir desse vírus que está aí. Não adianta de nada ter toda uma segurança para se proteger e a nossa vida não está em dias com Deus. Sabe, o Senhor Jesus, Ele tem uma promessa para mim e para você. E você sabe qual a promessa que o Senhor Jesus tem para mim e para você? A promessa está também no livro de Mateus. E o capítulo 24, o verso 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe, eu e você, nós temos que perseverar. Perseverar na palavra do Senhor. Perseverar nos mandamentos do Senhor. Perseverar naquilo que o Senhor nos pede. E se isso acontecer, eu e você, nós seremos salvos. É isso que importa, sermos salvos. E naquele dia termos um encontro com Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, se você está assistindo esse vídeo, não fique apavorado, não fique angustiado, não fique preocupado demais, porque a palavra de Deus há 2000 anos atrás já falava dessas epidemias, de tudo isso que ia acontecer. Mas o nosso socorro, né, a nossa segurança está no Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar você nesse dia. E eu convido você a fazermos oração juntos. Amado Senhor Deus, maravilhoso Pai, Senhor que tem os mais altos céus por habitação. Se essa pessoa que está assistindo esse vídeo está preocupada, ou angustiada, ou apavorada com o que está acontecendo nesse momento, que o Senhor possa confortar o seu coração. E o mais importante, que possamos, por mais que venhamos nos proteger, mas que possamos estar com nossa vida em dias diante do Senhor, para que naquele grande dia possamos ter um encontro com o Senhor. Fica conosco, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você e até mais uma próxima.